Todos, é com imenso prazer que a gente começa o Primeira Página Jornalismo Verdade aqui na Rede Relâmpago. Hoje, 19 de abril de 2021, são 22 horas 45 minutos, horário de Brasília. Vamos começar com as grandes notícias, as maiores notícias do Brasil e do mundo, para você ficar bem informado nesse finalzinho de noite de segunda-feira. A todos agradeço a presença e vou colocar já aqui o nome do programa para a gente poder começar com a nossa edição de hoje do Primeira Página. Jornalismo Verdade para você na Relâmpago. Pronto, fixado. Denise Monteiro Corso está por aí também, boa noite. Vamos começar com o nosso programa já com umas notícias que ferveram a segunda-feira, hoje segunda-feira, ferveram de vez. A tal da CPI da Covid, né? Não se fala de outra coisa lá em Brasília a não ser a CPI da Covid. Alguns políticos aprovam, outros desaprovam, outros dizem que tá tudo errado, você tem que investigar também governadores e prefeitos, outros falam que não, enfim. Vamos saber um pouquinho mais sobre a CPI da Covid, gente. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, convocou para o próximo dia 27 a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid. No encontro, os 11 membros titulares devem eleger o presidente e o vice-presidente do colegiado. A confirmação da convocação foi feita nesta segunda-feira pela Globo News ao senador para a Globo News, que como membro mais velho da CPI, aos 73 anos, tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa. A maior parte dos integrantes da CPI já fechou o acordo para que a presidência fique com Omar Aziz, do PSD das Amazonas, e a vice-presidência com Randolfo Rodrigues, do Partido Rede do Amapá. Um dos autores do pedido da criação da comissão, inclusive, foi o Randolfo Rodrigues. Pelo entendimento, Renan Calheiros, do MDB das Alagoas, será designado o relator. Com menos chances na disputa, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou que também vai ser candidato ao comando do colegiado. A expectativa de que a CPI fosse instalada já nessa quinta-feira, dia 22, segundo o blog do jornalista Gerson Camarote no G1. O governo pressionou por mais tempo a fim de elaborar uma estratégia de atuação no colegiado. Renan Calheiros, do MDB, afirmou ao colunista Gerson Camarote que Rodrigo Pacheco também atuou para adiar a primeira reunião da CPI. A CPI da Covid, lembrando, foi criada para investigar ações e omissões do Executivo na pandemia e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, só fez a leitura do pedido de abertura da CPI na semana passada, após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Bom, a CPI da Covid foi como a gente explicou, né? Ela nasceu para poder investigar todo o dinheiro que foi destinado ao tratamento, a combate da Covid-19 em estados e municípios. Todo esse dinheiro que foi do governo federal para lá. O que esse dinheiro rendeu? Foi o quê? Foi em remédio? Foi em leitos? O que aconteceu com isso tudo? Então vai ser investigado, porque é um valor muito alto, eu acredito que bilhões de reais investidos, então é legal realmente investigar. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, publicou decisão que determina a autorização da compra da vacina russa contra a Covid-19 Sputnik V pelo estado do Ceará, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não responda a respeito da autorização para o uso da vacina no país até o dia 29 de abril. O ministro estabeleceu que o órgão federal tem um prazo de 30 dias, com início no último dia 31 de março, para oficializar uma resposta sobre a importação da vacina russa. A Anvisa é o órgão responsável por permitir ou não o uso de medicamentos e vacinas no Brasil. Abre aspas. Lewandowski afirma: ultrapassando o prazo legal, sem a competente manifestação da Anvisa, estará o estado do Ceará autorizado a importar e distribuir o referido imunizante à população local.
sob a sua exclusiva responsabilidade e desde que observadas as cautelas e recomendações ao fabricante e às autoridades médicas. O Alex 1978 dizendo aqui, o CPI chegou, os caras abriram tudo. Realmente, Alex, agora parece que fechou um pouco o cerco para quem estava fazendo a festa com dinheiro. Bom, vamos às notícias também ainda sobre a vacina da Sputnik V. Representantes do consórcio do Nordeste desembarcaram nesta segunda-feira na Rússia com a intenção de acelerar a importação da Sputnik V. Quando a vacina for liberada para o Brasil, eles querem logo oferecerem a compra. O secretário executivo do consórcio, Carlos Gabas, e o subsecretário, Thiago Campos, terão reuniões com o Centro Gamaleya estatal que desenvolveu a Sputnik V e o Fundo de Desenvolvimento Direto Russo, que financiou o desenvolvimento do imunizante. O consórcio do Nordeste é um grupo formado pelos governos de 9 estados da região Nordeste do país. Então a Sputnik V cada vez mais próxima aí, principalmente dos estados do Nordeste. Sobre a Covid-19, o Brasil hoje registrou, infelizmente, 1.607 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando assim, nessa segunda-feira, 375.049 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.860. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 3% maior, indicando tendência de estabilidade nos óbitos recorrentes pela doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Foram consolidados às 8 horas desta segunda-feira e o balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Já são 89 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 34 dias com essa média acima de 2.000 mortos por dia. Nos últimos 24 dias, a média esteve acima da marca de 2.500 óbitos. Durante a audiência pública da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado na manhã de hoje, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Giamberlino Filho, esclareceu que o Conselho Federal de Medicina não recomenda e não aprova o tratamento precoce e não aprova também nenhum tipo de tratamento de protocolos populacionais contra a Covid-19. Atenção, vou repetir, a informação é importante, sobretudo para quem se acha informado em relação ao assunto de que pode tomar remédio sem prescrição médica ou que o médico pode sair receitando remédios por aí. Abram os ouvidos. O vice-presidente do Conselho Federal, de Medicina, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, abriu a boca e falou o seguinte: senhor Donizete Giamberlino Filho, o Conselho Federal de Medicina não recomenda e não aprova tratamento precoce e não aprova também nenhum tratamento do tipo protocolos populacionais contra a Covid-19. Então aí vai a minha chance de falar aqui com vocês através desse canal de comunicação que nós temos, e nós falamos aqui abertamente um com o outro como se fôssemos amigos, e somos. Não façam o tratamento precoce sem que um médico receite, sem que um médico avalie, sem que tenha avaliações. Eu falo isso porque eu já ouvi pessoas próximas falando comigo o seguinte: eu tomo o remédio XPTO porque lá na África os africanos tomam o remédio e você vê que tem pouquinho caso de Covid em relação ao Brasil. Pois é. Lá na África, meu amigo, tem outros tipos de doença que são lá também. Tente se informar. Lá tem ebola, lá tem varíola, tem outras doenças.
E o remédio nada mais é para curar piolho. Então não faça isso. O remédio, inclusive, ele tem contraindicação. Ele pode causar a você hepatite e outras doenças que você nem sabe que você pode contrair. Não façam isso. Não por popularizar, por alguém falar, um político falar, ou um amigo, não. Procure médico. Procure uma pessoa que tenha o certificado, o Conselho Federal de Medicina, lá, direito, tem o registro. Vamos confiar na ciência e não no disse-me-disse, para a gente poder acabar logo com isso. Olha aí, fica aqui também um desabafo também. Eu não vejo a hora disso acabar para que nós possamos viajar, visitar parentes, fazer os churrascos, as festas que tanto queríamos. Então, por favor, e nem perder entes queridos também, que é o pior. Por favor, não brinquem com a Covid. É muito legal aqui o Conselho Federal de Medicina ter falado sobre o assunto, né? Foi criticado o Conselho Federal de Medicina por justamente também não se retratar quanto ao assunto. Enfim, ainda bem que a gente tem aí o vice-presidente do Conselho falando sobre a Covid e sobre os tratamentos precoces. Ele não recomenda, o Conselho Federal de Medicina não recomenda. Uma semana depois do início da campanha nacional de vacinação contra a gripe, foram aplicadas até agora 1.400.000 doses. Isso representa 1,8% do público-alvo definido, que abarca 79.700.000 pessoas, divididas em 3 etapas. A campanha começou no dia 12 desse mês e vai até o dia 9 de julho. As informações são disponibilizadas em um painel próprio do Ministério da Saúde, que pode ser acessado por meio do site da pasta. Bom, que essa vacina da gripe não possa ser confundida também com a vacina da Covid. Muito me assustou essa semana, né, semana passada também, nós temos notícias de que foram aplicadas vacinas Covid em crianças, pensando que era uma vacina da gripe. Meu Deus. Eu não tenho nem o que falar disso, né? Como vamos falar com isso, né? Muito bom, Alex, não brinque com dinheiro público, isso sim, é verdade. Não pode brincar com dinheiro público. Bom, vamos falar um pouquinho agora do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou, nessa segunda-feira, um novo pedido apresentado pela defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, para suspender seu processo de impeachment. Os advogados argumentavam que a defesa ficou prejudicada porque o Tribunal Especial Misto, que julga o pedido de cassação do mandato, deu seguimento ao processo sem disponibilizar o documento com a íntegra das acusações. As consequências e prejuízos ao pleno exercício da defesa é contraditório e são patentes, mormente, da razão da ausência e delimitação do objeto de acusação, escreveram os magistrados. No entanto, na avaliação do ministro, a denúncia apresentada contra Witzel está delimitada de forma clara e objetiva. Na decisão, Moraes observou que o governador afastado já foi, inclusive, ouvido sobre suas acusações. Isso ainda vai dar pano para manga, viu? O que a gente quer é justiça, né? Se realmente o governador tiver que pagar, que pague realmente, e a justiça vai dizer isso. Eu não sou aquele cara que fica colocando fogo em nada não, sabe? Eu não acho isso legal. Eu acho que a gente tem órgãos competentes de justiça para cuidarem da justiça. Então não vamos chegar e sair falando por A mais B, que fulano roubou, que isso, fazendo uma fumaça do caramba louca, quando a gente tem ministros da justiça, a gente tem pessoas do STF, a gente tem ministro do STF, a gente tem um bocado de gente para poder tratar disso. Então a opinião popular é boa assim, o cara roubou e tal, mas eu não posso afirmar que ele roubou. A justiça tem que investigar. E se roubou, tem que ser punido com o vigor da lei. O Congresso Nacional derrubou hoje vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos do chamado pacote anticrime, aprovado pelo Congresso em 2019. Entre os senadores, o placar da derrubada foi de 50-6. Os vetos já haviam sido rejeitados pela Câmara no mês passado. Entre os vetos derrubados
está o do dispositivo, que triplica penas de crimes contra a honra, quando estes forem cometidos ou divulgados nas redes sociais. Também caiu o veto a trecho que valida o uso pela defesa de gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, caiu o veto do trecho que valida o uso pela defesa. Não pode, mais gravar. Para isso, advogados terão que comprovar a integridade do material. O chamado pacote anticrime é um conjunto de mudanças na legislação elaborado após sugestões do ex-ministro Sérgio Moro e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que entrou em vigor no início de 2020. Faltava ainda a análise do Congresso sobre os textos votados pelo Bolsonaro. Por causa da pandemia, as sessões do Congresso estão sendo divididas em duas partes, uma para deputados e outra para senadores. Com a decisão dos senadores nessa segunda, os trechos antes barrados por Bolsonaro vão à promulgação e entram em vigor. Esse é o Primeira Página, jornalismo verdade para você na Rede Relâmpago. Bom, o Congresso Nacional também aprovou na segunda-feira o projeto de lei que destrava a edição de medidas econômicas contra a pandemia da Covid-19 e também um acordo para o orçamento de 2021. O texto irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas que podem ser editadas após a sanção do projeto está o Programa de Manutenção de Empregos nos moldes da antiga medida provisória MP 936. Outra medida é o PRONAMP, empréstimo a pequenas empresas com garantias da União. O governo tem pressa, porque depende da aprovação do projeto para reeditar a MP 936, que vigorou ano passado e autorizou acordos de redução de jornadas e salários e suspensão dos contratos de trabalho com contrapartida da União para ajudar a complementar a renda dos trabalhadores. Com o agravamento da pandemia, as medidas restritivas para conter o avanço da doença, as empresas estão com dificuldade de pagar salários e manter os empregados. O projeto altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o LDO, de 2021, a fim de permitir a execução de projetos que tenham duração específica no ano corrente. Com a modificação, não será necessária a apresentação da medida compensatória para fazer frente a esse tipo de despesa. Além disso, o projeto tira os gastos com a pandemia, entre eles o de despesas com saúde, da meta de resultado das contas públicas desse ano, que prevê um déficit de 247 bilhões de reais. Os 44 bilhões de reais do auxílio emergencial já estavam fora dessa meta fiscal. Cientistas e pesquisadores, incluindo 3 ganhadores do Prêmio Nobel, se juntaram e uniram por meio de uma carta para defender o exercício da ciência no Brasil e criticar a atuação do governo durante a pandemia da Covid-19. O grupo afirma que a área está sob ataque do governo do presidente Jair Bolsonaro. A carta destinada aos acadêmicos de diferentes continentes em solidariedade a seus colegas do Brasil e ao povo brasileiro foi publicada no último dia 7 de abril. Até o dia 19 de abril, hoje, o documento já somava mais de 200 assinaturas. Entre os signatários estão 3 pesquisadores laureados com o Nobel: Michel Mayor, Nobel de Física em 2019, Peter Ratcliffe, Nobel de Medicina em 2019 e Charles Rice, Nobel de Medicina em 2020. A carta também é assinada por brasileiros, membros de diferentes universidades e institutos científicos. No texto, os signatários afirmam que a ciência brasileira sofre com cortes orçamentários, perseguições e a instrumentação para fins eleitorais. O grupo ainda aponta o governo Bolsonaro como responsável pela proliferação de informações falsas à Covid-19, o que agravou a situação da pandemia no país. O documento foi assinado por membros de universidades da França, Canadá, Marrocos, Senegal, África do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Holanda, Bélgica, Mianmar, Alemanha, Espanha, Argentina, Colômbia, México e Suécia. Gente, uma notícia bem triste mesmo em relação à saúde da atriz Eva Vilma. Ela tem 87 anos e está internada na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
A internação da atriz ocorreu na última quinta-feira, dia 15, mas só foi divulgada hoje. Ela está sendo tratada de problemas cardíacos e renais, de acordo com o boletim médico assinado pelo cardiologista Cláudio Cirenza e pelo diretor médico e de serviços hospitalares Miguel Sendrogloro. Ela está em consciência e respirando espontaneamente. O estado de saúde da atriz é considerado estável. Essa é a segunda vez que a atriz Eva Vilma é internada esse ano. No dia 7 de janeiro, ela foi hospitalizada no Hospital Vila Nova Star, da Redditor, e também em São Paulo, por causa de uma pneumonia. Ela chegou a passar 9 dias na UTI. Na ocasião, ela fez exames que descartaram que ela tivesse sido contaminada pelo coronavírus. Não havia relação com a Covid-19. No ano passado, a atriz participou de séries de entrevistas feitas por Pedro Bial para homenagear os 70 anos da televisão brasileira, completados em 18 de setembro. Uma das histórias que mais chamou a atenção foi a quase escalação dela para um filme do cineasta Alfred Hitchcock. Saúde para Eva Vilma, grande atriz talentosíssima. Vamos dar uma repassada nas notícias do Brasil e do mundo? Vamos embora, vamos para cima. Para você que está ligado aqui no Primeira Página, na Rede Relâmpago, fique conosco. Vamos agora dar um zoom em todas as notícias do Brasil e do mundo de hoje. As mais importantes. Morre de Covid-19 enfermeiro que atacava vacina e defendia o tratamento precoce. Jovens que tiveram Covid serão pagos para serem de novo expostos à doença. Transmissão por ar esmagadora. Especialistas deixam alerta à OMS. É inimaginável olhar para ele e ver um monstro, diz Eduardo Paes por Dr. Jairinho. Internado no Rio com Covid-19, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Renan Dalzotto, é entubado nesta segunda-feira. Conectado e ouvindo. Suzana Garcia diz que Paulo Gustavo reagiu após conversa. 5 pessoas estão em estado crítico após tiroteio em Louisiana, nos Estados Unidos. Funcionário salta para trilho de trem e salva a criança. Estados Unidos esperam que Bolsonaro diga que não vai mais tolerar desmatamento ilegal. Esse é o Primeira Página do seu jornalismo Verdade na Rede Relâmpago. Para você que curte, a gente agradece, claro, todo momento a gente agradece a audiência da Rede Relâmpago e todos que estão aqui conosco. Bom, a jornalista Raquel Sherazade, de 47 anos, foi demitida no final de 2020 do SBT e iniciou um processo na justiça com valor de 20 milhões de reais contra a sua antiga emissora. Ela, que foi âncora do principal jornal da casa por quase 10 anos, acusa o canal e seu dono, Silvio Santos, de assédio, censura e fraude. No processo em que o jornal Folha de São Paulo teve acesso, a defesa de Sherazade aponta que a sua contratação como PJ, pessoa jurídica, visava fraudar legislação trabalhista, fiscal e previdenciária. Tal prática, ainda segundo ela, visava afastar o registro na carteira de trabalho e o pagamento dos direitos recorrentes do registro. O processo ainda inclui um pedido de indenização por assédio e danos morais. A defesa da ex-apresentadora do SBT acusa a emissora de ter diminuído sua participação nos jornais e ter reduzido a quantidade de matérias onde ela apareceria, apontando ser como consoante com uma prática da censura. Em uma das trocas de e-mails de Raquel, anexada ao processo, um dos diretores da emissora diz que os textos de Sherazade, postos nas redes sociais, o envergonham e a muitos de seus colegas também. Uma das atitudes de assédio considerada gravíssima pela defesa da jornalista foi durante a entrega do troféu Imprensa de 2017, onde a apresentadora teria sido tratada de modo depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor pelo dono da emissora, Silvio Santos. Ao depor hoje, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Lucas dos Santos Silva, filho adotivo da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, disse que não tinha como a mãe não ter conhecimento do planejamento do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em junho de 2019, em Niterói. Em razão do homicídio, Flor de Lis foi acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do crime. Ela também responde a um processo no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar.
ela nega as acusações. Uma notícia leve agora, né, gente? Tanta notícia pesada que nós tivemos por aí. Bom, o cantor Fiuk, ele foi indicado ao paredão nessa semana do Big Brother Brasil pela líder VTube. Para ajudar o filho a permanecer no programa, no reality show da Rede Globo, Fábio Júnior, de 67 anos, iniciou um mutirão nas redes sociais para a permanência do artista no programa. Tamo junto, filhote, bora de mutirão, moçada, diz Fábio Júnior. O cantor descreveu uma legenda na foto dos dois publicada no Twitter. Ao lado de Fiuk estão Gilberto, também emparedado pelo líder, e Caio, que também perdeu a prova bate-volta pelo Arthur. O Fábio Júnior está curtindo o Big Brother aí, fazendo torcida pelo filhão, claro, com certeza, né? Filho é filho. Gente, olha a boa notícia também. Olha, um novo boletim médico do ator Paulo Gustavo foi divulgado na tarde dessa segunda-feira por sua assessoria de imprensa. O documento diz que o estado de Paulo ainda é grave, mas que ele segue apresentando melhora. Abre aspas. Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos 4 dias. O quadro clínico do paciente, embora seja preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos, diz o trecho do boletim. O documento afirma ainda, gente, que ainda há necessidade do uso do ECMO, que é a terapia de oxigenação por membrana extracorpórea, assim como a ventilação mecânica. Ainda está utilizando o ECMO. A boa notícia da equipe médica se junta também aos depoimentos que a diretora Suzana Garcia, amiga de Paulo, postou em uma rede social também nessa segunda. Ela conta que conversou com o ator e que ele deu sinais de reação durante uma visita no domingo, ontem. Abre aspas. Ontem foi um dia muito especial com você. Assim que cheguei, comecei conversando com você e vi na hora que aumentou sua frequência cardíaca e a respiratória. Te perguntei se você estava me ouvindo e pedi para mexer sua cabeça. Você mexeu 2 vezes e tentou abrir a boca. Fiquei de mão dada com você e pedi para você apertar minha mão e você apertou devagarinho. Naquele momento eu percebi que você estava conectado comigo e me ouvindo, escreveu a diretora. A melhora no quadro de Paulo vem depois de uma semana em que ele enfrentou várias intervenções, como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos, como foi informado no boletim do dia 15. Segundo a Suzana, ela disse também que ficou emocionada, com vontade de chorar, mas não podia chorar. Respirou fundo, começou a falar coisas alegres, disse o quanto ele estava se recuperando e como todos nós estamos com saudades. Suzana afirmou também que à medida que ia falando, ele ia ouvindo, balançando a cabeça, e isso trouxe para ela uma grande leveza. Gente, a gente vem torcendo, claro, pela recuperação do Paulo Gustavo. Teve até um religioso, né, que está torcendo pela morte do Paulo Gustavo. Gente, por favor, bom senso. Caramba, como é que você vai desejar a morte de uma pessoa? Meu Deus do céu. Eu vi essa matéria por aqui, mas nem é legal a gente gastar tempo com ela, né? Não é legal a gente gastar tempo com ela. Vamos ficar com a notícia boa, as coisas boas e todas as vibrações boas que estão chegando lá para o Paulo Gustavo. Beijo para o Paulo Gustavo, que ele se recupere logo dessa Covid-19 louca aí que vem matando tanta gente, mas com certeza o Paulo vai sair dessa. Clima, agora é hora da gente falar do tempo. No Rio de Janeiro hoje tivemos máxima de 29 graus e mínima de 22. Amanhã teremos máxima de 26 e mínima de 22, quer dizer, vai cair 3 graus, viu, no Rio, vai cair 3 graus. Na quarta, vai cair mais um pouquinho. Quarta-feira, mínima de 24, máxima de 22, com muitas chances de chuva mesmo. Na quinta, na máxima 24, e só na sexta-feira que o sol aparece. Possibilidade de chuva tem todos esses dias, gente. Amanhã, quarta e quinta vão estar terríveis, hein? Mas sexta-feira o sol volta. No sábado esquenta mais um pouquinho, vai para 27 graus. Domingo esquenta mais, vai para 28.
e aí fica muito legal, fica muito bacana para quem gosta do sol. Hoje, possibilidade de chuva de 11%, apesar que está chovendo aqui em Niterói agora, chuviscando, umidade relativa do ar em 75% e o vento em 23 km por hora. Pessoal, eu só tenho a agradecer a presença de todos que curtiram o nosso jornal, nossa primeira página, Jornalismo Verdade aqui na Rede Relâmpago. São 23 horas e 15 minutos do dia 19 de abril de 2021. Parabéns ao Roberto Carlos, rei, nosso rei da música brasileira. Completa hoje 80 anos de idade. Beijo pro Roberto Carlos, vida longa pro nosso rei e essas músicas maravilhosas, essa carreira maravilhosa que ele teve. E olha, até como medida protetiva, ele foi até melhor do que muito político aí. Ele sempre chega na varandinha dele, na sacada ali do apartamento dele para dar um tchau, né, pro pessoal. Sabendo que hoje era aniversário dele e poderia ter muita gente ali esperando o tchauzinho dele, ele teve uma atitude super sensata. Falou assim: avisa lá embaixo que hoje eu não vou aparecer na varanda não, porque eu posso causar aglomeração. E aí, isso é ruim, né? Ações como essa do Roberto Carlos e de muita gente no Brasil é que nos enriquecem de esperança para que daqui a algum tempinho, pouquinho tempo, essa Covid vai embora e a gente possa se abraçar de novo. Obrigado, uma boa noite para você e fiquem com Deus. Se cuidem, se cuidem.